A paz do Senhor, povo de Deus, missionária Shirley Origem aqui. Quero trazer uma reflexão para as nossas vidas nessa manhã de hoje e quero te dizer que o poder da evangelização é a palavra que liberta, cheio da presença de Deus. Em Atos, capítulo 2, a partir do seu verso 37, vai ilustrar uma história maravilhosa e poderosíssima para as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus ele já tinha sido crucificado e os apóstolos agora eles teriam que dar continuidade. E observe que nesse capítulo eles já tinham recebido a presença do Espírito Santo de Deus. Os 120 já tinham sido tomados de Deus. Mas entenda, o apóstolo Pedro ele vai começar a iniciar um grande sermão poderosíssimo, porque ele está tomado da presença de Deus. Mas, entende isso aqui? Ele está trazendo um sermão exortativo, um sermão de arrependimento. Ele não está convidando ninguém a vir conquistar sonhos, ele não está convidando ninguém a vir a ter uma vida financeira abastada. Ele não está convidando em seu sermão alguém vir para viver na sua normalidade, mas ele está convidando a se arrepender dos atos que nos separa da presença de Deus. Pedro aqui, ele está dizendo sobre toda a trajetória do que o Messias passou por amor de mim, de você. O que ele fez por amor de mim, de você, a sua entrega, a sua morte, o seu amor, a sua evangelização, o seu cuidado, o seu carinho com cada um que trilhou, com cada um que acompanhou, com cada um da multidão que viu, que recebeu de Jesus. Mas entenda, Pedro ele está apregoando e pasme que nesse momento aqui não tem uma ou duas pessoas, são 3.000 pessoas alcançadas. Pedro ele começa a falar o sermão e ele começa a dizer para que esse povo venha se arrepender e salvar as suas almas dessa geração perversa. Existem situações que nós precisamos ouvir uma palavra sim, né? Um pouco mais expressiva na realidade, para que nós possamos entender o que nós devemos fazer. Porque a pergunta desses homens são: e o que nós devemos fazer? O que nós faremos? Pedro está dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados, das vossas maldades, das vossas iniquidades. Pedro estava dizendo: vocês mataram o justo, vocês mataram o santo de Israel, mas através da presença de Deus, a presença do Espírito Santo, podemos ser perdoado das nossas transgressões. Pedro está dizendo para eles: há uma nova oportunidade, há um novo momento de mudança. A presença de Deus quer resgatar a todos, sem exceção de pessoas. Ele está dizendo: essa é a hora, essa é a oportunidade. Não importa no que vocês participaram, não importa quem vocês foram, o que importa é que nós estamos aqui para pregoar, entende? Enquanto somos os pregadores, nós somos a ferramenta usada por Deus, mas é a ação do Espírito Santo que vai resgatar vidas, vidas que estão se culpando, vidas que estão se destruindo, vidas que estão se perdendo quando nós somos cheios de Deus. Uma pregação sem a unção de Deus, ela não faz efeito, mas uma pregação cheia da plenitude do Espírito Santo, ela ocasiona a conversão de almas. E pasme, sabe por que a igreja recebia mais conversões verdadeiras? Porque antes era pregado o evangelho da transformação e era a base de oração. A oração é a fonte de desenvolvimento, de crescimento espiritual, relacionamento de filho com o Pai. O próprio Jesus está ensinando seus discípulos a se relacionar com Todo-Poderoso. Entre para dentro do teu quarto, feche a porta e ore ao teu Pai que está no céu e que ouve tudo aquilo que está em oculto e que vê. Deus tem se atentado pela tua vida, Deus tem se atentado para você, Ele tem observado o que você tem vivenciado, mas é necessário que eu e você se arrependamos de tudo aquilo que nos separa do amor de Deus. Você quer ter uma vida
plena da presença de Deus, é necessário nós reconhecermos que precisamos se arrepender. Muitas das vezes o nosso choro é de remorso e não de arrependimento, porque nós voltamos a praticar a mesma coisa, é como cair novamente no vômito. Entenda? O apóstolo Pedro, ele está pregando e ele diz: salvai as vossas almas dessa geração perversa. Você lembra de Sodoma e de Gomorra? Aquele povo vivia numa geração perversa, mas Deus resgatou uma família daquele lugar. Deus quer te resgatar, não importa onde você habita, não importa onde você está. Deus, ele quer te resgatar. Eu não sei qual é a ferramenta que você tem, mas eu quero te dizer que todos nós temos um chamado geral. Mas o que é chamado geral, missionária? É apregoar o evangelho a toda criatura, é dizer que Jesus cura, salva e liberta, e o quanto Jesus o ama. Jesus se deu por amor de mim e de você, independente de raça, independente de cor, independente de patente. Ele olhou para mim e para você com o mesmo olhar, com um olhar de amor. Pedro está dizendo isso. Vocês até mataram o justo, vocês até mataram o santo, mas existe uma ponte. Sabe quando derrubamos muralhas e construímos uma ponte? Então, Jesus derrubou a muralha que impediu eu e você de retornarmos para os braços do Pai. O véu se rasgou e essa ponte nos deu livre acesso para se achegarmos a Deus, para pedirmos perdão de coração. A igreja crescia porque havia um arrependimento íntimo, um arrependimento sincero. A oração é o desenvolvimento, é a fonte de desenvolvimento que nos aproxima de Deus. Ore ao seu Pai. Conte para Deus onde está sua fraqueza, onde estão suas falhas. Não é vergonhoso dizer para Ele os pensamentos, sentimentos que sentimos, que talvez desagrade o teu Santo Espírito. O apóstolo Pedro está apregoando. Mas entenda, somos pregadores, sim, mas é a ação do Espírito Santo de Deus que salva. Não somos nós. Nós somos uma ferramenta, somos um instrumento. Eu costumo dizer que somos como uma flecha quebrada que só o arqueiro consegue colocar no arco, que é Deus. Impulsionar, puxar para trás, impulsionar a atingir algo certo. E Deus ainda quer impulsionar eu e você a atingirmos almas com a palavra que transforma, com o evangelho que transforma, que resgata vidas do lamaçal. Quem era eu e quem era você? E hoje, o Senhor nos resgatou, nos fez um novo ser. Entenda, nós não somos batizados para ser salvos. Nós somos salvos para ser batizados. É isso mesmo. Nós não somos batizados para ser salvos. Nós somos salvos para ser batizado, para cumprir tudo aquilo que Jesus deixou. O batismo é um simbolismo de uma certidão que agora não somos mais criatura, mas agora somos filhos. Pega isso para a tua vida. Nós só podemos ser batizados, aqui em Atos 2:37 está dizendo isso, depois que nós somos salvos pela palavra, depois que nós entendemos a quem nós estamos servindo, a quem nós entregamos a nossa vida, a quem que nós estamos se filiando. Então, no momento que nós ouvimos a palavra redentora de Cristo, recebemos em nosso coração, assim como esse povo, compungiram-se, sentiram no íntimo a pregação poderosíssima e fervorosa do apóstolo Pedro, que estava tomado da presença de Deus. Aí Pedro disse: depois disso, vocês podem ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só assim teremos uma filiação, quando nós entendemos a quem nós estamos se filiando. Entenda, e pasme você, que o apóstolo Pedro, nesse sermão, 3.000 almas vão se render aos pés de Jesus. É isso mesmo, 3.000 almas. Mas, missionário, eu prego e uma pessoa se converte. Entenda, a cada uma pessoa que se converte ao reino, o reino de Deus cresce. Você não deixa de ser instrumento porque você pregou e uma pessoa se rendeu. Foi a ação do Espírito Santo. Nós só somos uma boca aqui na terra, mas a palavra ainda é de Deus.
A impulsão, a ação ainda é do Espírito Santo, que quer resgatar vidas através de mim e de você. Então abre essa tua boca linda aí. Esse respirar, esse fôlego, essa voz que Deus te deu, essa atitude, esse gesto que você tem, o seu jeitinho de trazer alguém para o reino. Use essa ferramenta e vamos povoar o reino de Deus. Entenda, se convertem 3.000 almas. E sabe quem é Pedro? Pedro é aquele mesmo que sentiu medo quando viu Jesus ser interrogado. Pedro é aquele mesmo que negou Jesus, que disse que não o conhecia porque estava com medo da morte, ao ver o seu mestre sendo interrogado e indo para a morte. Mas ainda assim, sabe o que Jesus disse? Pedro, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, você pode ter quebrado a aliança comigo por medo, mas eu não quebrei a aliança contigo. Eu não sei qual é o medo, eu não sei o que você passou, que talvez quebrou a sua aliança, mas eu quero te convidar que ainda está em tempo de você reatar a aliança com ele, porque ele continua tendo aliança contigo. No momento que você retorna, a aliança é retomada para a sua vida. Deus quer ter aliança definitiva comigo e com você. Não quebre a aliança. Não deixe passar essa oportunidade. Talvez hoje possa ser o seu último dia. Faça do seu último dia o melhor de todos. Talvez hoje possa ser a sua última oportunidade. Faça essa oportunidade valer a pena, porque o que ele fez por mim e por você, dinheiro nenhum nesse mundo paga. Nada, 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 nada supera o amor tão grande de Cristo. Ele se deu na cruz por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Ele ressuscitou para mostrar que ele tem poder sobre a morte e que é ele quem dá a vida. E ele quer te dar a vida eterna. Vamos ser cheios da presença de Deus. A palavra que liberta. O poder do Altíssimo, a plenitude, que faz de mim e de você essa pessoa cheia da presença. Que alguém vai olhar e vai dizer, não tem tristeza? Tristeza dessa terra temos. Mas a alegria que o céu nos dá é completamente plena. Pega para a tua vida. Você é salvo e agora você tem que ser batizado. Receba a palavra de Deus. Mude a sua história. Porque Pedro, ele anuncia esse sermão para esses homens e eles logo perguntam o que devemos fazer. Se arrependa e salva suas almas dessa geração perversa. Sai de tudo aquilo que te distancia da presença de Deus e seja recebido de volta ao lar paterno do Pai que tanto te ama, Deus. Pega para a tua vida, amém?